Bem-vindos a mais um podcast do Estrelado. Meu nome é Vasco Estrelado. Bem-vindos. Este podcast é de fotografia. Mas eu hoje quase nem me apetece falar do que é que isto é, nada, porque eu estou cansado, malta. Eu não sei se vocês já estão a ver o stand, que isto está um bocadinho diferente. Quem conhece este podcast já reparou que isto está diferente. Quem estiver no Spotify vai ter que ir ao YouTube, que este podcast é também gravado em vídeo no YouTube, neste momento com 4 câmaras. Só para vocês perceberem que vale realmente a pena. Então eu passo a explicar o que é que se passa. Mas antes disso, vou já introduzir o nosso convidado, Henrique Casinhas, que é para poder estar a falar para ele em vez de estar a falar para vocês. Passo a falar para ele. Bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite. E como viste, se calhar vinhas à espera de uma mesa e de cenas, mas isto está totalmente diferente. Eu vou-te explicar o que é que se passou. Então tivemos o último podcast, que já não sei se foste ver. Acho que o último ainda não vi. Não viste. Mas tu fiquei a saber que costumas ver os podcasts. És cliente dos podcasts, o que é bom. E foi assim que a coisa começou, porque a gente encontrou-se ali no Belém, não é? Pois foi, no Reiby. No Reiby e depois tu já conhecias a podcast. Eu não te conhecia. Depois, entretanto, fui ver o teu Instagram e disse, opa, espera aí. E depois, quando eu reparei que não tinha cartões e que fiquei, vou fazer umas fotos, mas afinal não tenho cartões, porque tínhamos vindo já não sei de onde, e malas e não sei o que, ficou tudo em casa, e eu ali só precisava fazer umas coisinhas, e então fui ter contigo, e começamos já o podcast com a devolução. Espera malta. Olá, obrigado. Foi a primeira vez em 14 anos de carreira. Já me esqueci de cartões, mas consegui-me sempre salvar. Tinha um no carro, tinha um escondido, tinha coisa. Desta vez tive mesmo que recorrer ali à ajuda de alguém que me emprestou um cartão, porque senão não conseguia fazer ali umas fotos. Embora, como te disse, não era ali um trabalho, ia fazer umas coisas para as redes sociais de um cliente, não era nada muito problemático. E então, no último podcast, teve cá o Nuno, e depois eu falei com ele e disse assim, olha lá, tu eras gajo para alinhar aqui em fazer tipo podcasts a falar de notícias e novidades e temas que a malta me manda por mensagem, mas que eu depois não consigo estar a responder, porque é tanta coisa que pergunta, olha, o que é que achas disto? E é bem, que tens meia hora. Portanto, e ele aceitou esse desafio de fazermos então aqui um podcast de entrevistas, que vai ser agora, o próximo podcast vai ser sobre isso, mas depois comecei a pensar, então e depois como é que eu faço quando for convidados? Faço eu só, mantenho aqui eu a fazer, ou se formos os dois e vier o convidado, formos os dois na mesa, não tenho espaço. Então começou ali a germinar a ideia de mudar o setup, que é coisas que eu mais gosto, é mudar isto tudo. Ficou ali naquela, mas depois pensei, bem, olha, não, faço com o Nuno quando for das entrevistas, quando for das novidades, quando for a entrevista faço só eu. Entretanto, quando é que foi? Há 2 dias estávamos aqui a arrumar o estúdio, eu estou ali sentado na secretária, olho aqui para o tampo do podcast e vejo o gajo a fazer assim, abaulado, completamente abaulado. E eu pensei, bem, o que é que se passa ali? E então fui ver que aqui o Estrelado comprou um tampo e espetou-lhe 4 pernas, mas aquilo não é tampo para levar só 4 pernas, é tampo para levar uma estrutura com 3 barras e não sei o quê. Fui ao IKEA ver que até custava 140 euros. Não vai acontecer. E então, depois estava aqui com o Joana e pensei, bem, então vamos puxar, se a gente puxar o sofá dali do outro setup para aqui. Puxámos o sofá para aqui. Então, e depois tinha que levar outro sofá ali daquele lado, onde tu estás. Não cabia. E depois comecei a sentir uma cena, pois é isto, não vai dar. Isto com 2 sofás não coisa. Vou ter que manter isto. Porque já estava naquela que ia poder mudar, afinal não posso. E depois comecei a pensar, não posso? O quê? Estou preso a isto? Então agora é que eu vou ter mesmo que mudar esta porcaria. Então vai ser com poltronas. Fui ver os preços das poltronas. 150 após cada poltrona. Não me está a apetecer. E depois comecei aqui com a Joana. Olha, vamos imaginar, queríamos fazer um podcast num estúdio de fotografia. Qual era o aspecto que ele tinha? Comecei a pensar. O aspecto que ele tinha era tudo à mostra. Então e se a gente fizesse, em vez de poltronas, usássemos as cadeiras, em vez... então vamos assumir tudo, cabos e cenas. Em vez de uma mesa de apoio do teu móvel que tinha aqui deste lado, está a fazer aqui de mesa de apoio. Aqui temos as caixas do patrocinador da Nanlite, das luzes que temos aqui em cima, que aqui em cima temos um Forza 60. Aqui temos uns Lumipads aqui atrás que estão aqui a fazer o rim. Depois temos um Forza 150 daquele lado, um Forza 200 daquele.
temos aqui uma nova softbox que acabou de chegar há bocadinho. Epá, e então resolvi mudar isto tudo e agora temos suporte e tripés e estamos aqui. O que é que achas disto? Diz-me. Eu acho que sim, eu gosto muito deste look meio behind the scenes ao mesmo tempo. Yeah. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas acabam por ter mais curiosidade às vezes do como foi feito do que o resultado final. Yeah, quando um gajo põe uma foto do behind the scenes, o pessoal adora, não é? E como isto é tudo, gajos que adoram é gears e cenas e não sei o quê. Eu também gostei do look. Tu então estás aí com um look bué da fixe, que também resolvi acender umas luzinhas que tinha ali atrás. Estás com... Pá, tá aqui uma cena. Eu gostava que a malta deixasse nos comentários o que é que acham. E então, o Nuno era para vir hoje, só que houve aqui uma troca, porque isto é uma loucura, do caralho, tudo em cima da hora. E ele afinal não podia quarta-feira, só podia na sexta. Portanto, estamos preparados para ter ou 2 convidados, ou um apresentador e um co-apresentador e um convidado. Portanto, isto agora está um bocadinho mais versátil. Mas, pá, vamos então falar aqui os dois e queria falar contigo e começar já pela tua situação, que quando olho para a tua página, tu não pareces fotojornalista, mas tu és fotojornalista. Explica-me lá essa história. Porque é que a tua página tem tanto desporto, mas tu és fotojornalista? Eu acho que, para começar, sou muito mais apaixonado por fotografia de desporto. Não vou dizer mais do que fotojornalismo, mas porque o desporto, a cobertura de fotografia de desporto também está no fotojornalismo. Yeah. Mas eu acho que vai um bocado pelo nicho das pessoas que me seguem, porque eu noto, se eu meter uma fotografia que não tem nada a ver com desporto, tem muito menos interação do que as que têm. Tu começaste logo com desporto? Eu comecei a fotografar por causa do surf. Ok. Então tens muitos dos teus seguidores que estão ligados ao surf, se levam lá com uma foto de um ministro. Vai um bocado ao lado. Eu de vez em quando partilho nos stories, pois. Mas se puser como publicação não tem muito pouco impacto. Pois, porque qual é o interesse de estar a ver uma Assembleia da República? Mas tu fazes isto, trabalhas com que agência, com que jornal, ou és só freelancer? Eu neste momento sou freelancer, faço colaboração com alguns jornais portugueses e faço o banco de imagem. E como é que isso funciona, a colaboração com os jornais? Eles quando precisam ligam-te? Exatamente. E é tipo, olha, podes ir daqui a bocado? Ou é tipo amanhã? Às vezes acontece, outras vezes é para amanhã, outras vezes para a semana. Vai dependendo, porque eu acabo por fazer muito eventos corporativos também, não só ligados ao jornalismo direto. Portanto, acaba por ser ou agenda, ou às vezes acontece, precisam-me, olha, está a acontecer isto, precisamos de ti. Precisamos de mais um, ou precisamos tipo aí fazer uma cobertura de um... E apanhas então aquelas checas do fotojornalismo, estar à espera que apareça o gajo a entrar no tribunal, não é? Às vezes calha. Essas coisas. Isso é que é um bocado mais... Às vezes calha. Eu agora estou freelancer, 100%, mas quando terminei o meu curso de fotojornalismo mesmo... ok. Fizeste onde, desculpa? Fiz na World Academy. Ok. Uma escola em Carnaxide, que eu penso que só abriu o primeiro curso de fotojornalismo. Tirou de lá os meus colegas, foi engraçado. Só que, não sei, passaram só a fotografia em geral e não se quiseram dedicar. Tiraram o curso do fotojornalismo? É. Mas eu acho que há interesse ou não há? Não acho? Qual é? Eu acho que há interesse. E há falta ou não de fotojornalistas? Ou há muitos? Há alguns. Há mais curiosos do que fotojornalistas. Ok. E não há uma geração muito já da velha guarda? Mais ou menos. Ainda existem muito pessoal um bocadinho mais velho, mas também há muitos miúdos a aparecer agora, principalmente ligado ao desporto. Porque trabalhando com uma agência, porque hoje em dia agências ligadas ao banco de imagens já começam a haver muitas, ok. E conseguem... Tu precisas de ser fotojornalista. Tu só precisas das imagens e eles vão comprá-las. O jornal vai comprar ao banco de imagens. E com que banco de imagens é que trabalha? Algum conhecido? Eu estou a trabalhar com uma agência de Hong Kong, mas depois... aqui ao lado. Mas depois é tudo partilhado normalmente para a Getty, que redistribui para as agências todas. E aí como é que funciona essa ligação com o banco de imagem? Tu fazes as fotos e mandas? Eu faço as fotografias. Se quiseres? Ou se eles pedirem? Quiser. Neste caso é se quiser. Por isso é que eu a nível nacional faço mais desportos, faço mais futebol, por exemplo, internacional, jogos internacionais. E esse aí tem porque são os que vendem mais. Okay. Depois eu sei que tenho que editar. Há a parte das captions, tem que se descrever tudo o que é que se passa em cada fotografia. Tens pouco, que às vezes é exaustivo.
Temos de descrever exatamente o que Ainda está a não há passar. inteligência artificial para ajudar isso? Mais ou menos, mas ainda não. Isso dava jeito como caraças. Olha, mete captions para esta imagem. Não deve faltar muito. O trabalho de fotomecânica ainda é um bocadinho. Meu, isso é uma seca mesmo. Depois a seguir publicar no banco, ou na agência neste caso. Há de haver um editor que nos escolhe algumas, às vezes tira outras, que eles não achem que são suficientes ou não são boas. E pronto, depois a partir daí é esperar e no fim do mês vai caindo a lista. E quanto é que podes ganhar para a utilização de uma foto, por exemplo, assim de um jogo? Não, acaba por não justificar muitas vezes. Yeah. Porque Mas nas estamos a falar de agências... quê? 5 paus? 5 euros? 2 euros? 5 euros é uma fotografia bem vendida. É? O problema é que há muitos acordos, os jornais têm acordos com as agências, com a Getty, e às vezes as fotografias custam 10 cêntimos. Pois. E nós recebemos, no meu caso, 60% da venda. Portanto, chega ao fim do mês, há meses bons, mas eu acho que isto acaba por ser um complemento para a minha profissão. Porque eu gosto de fotografar este tipo de coisas. Porque se eu não fotografasse outras coisas, que me garantiam o meu ordenado ao fim do mês, Exato. o meu budget, não dava para fazer isto. Isto acaba por ser o meu gosto pessoal e para ir treinando para outras agências, por exemplo. E depois tu, quando, por exemplo, estavas a falar há bocadinho que quis pedir credencial para um jogo do Benfica. Tu pedes como? Peço como fotojornalista pessoal para... Mas tu estás como fotojornalista, consegues sempre. Porque tem carteira de jornalista. Exatamente. Mas se não tivesse, era possível porque estás a trabalhar para a agência ou não? Não. Não era possível? Não. Portanto, neste caso, não. Portanto, e não há aqui vantagens em ter a carteira de fotojornalista, não é? Porque dá-te acesso, dá-te acesso, tu então trabalhas com jornais, trabalhas Eu trabalho com o público. Com o público e trabalho com o Eco, neste momento. E fui fotógrafo do Observador. Durante uns tempos era o fotógrafo da casa. Portanto, isso ajuda, como é óbvio, não é? E só o público, então, esquece. Pronto. Sim. É um jornal com muito peso. Exatamente. E consegues abrir portas. E então, se tu quisesses ir fotografar o futebol não sendo fotojornalista... Eu não sei como é que consegues pedir a acreditação porque tens sempre que ter carteira. Portanto, eles pedem-nos sempre esses dados. Ou então estás ligado a um jornal qualquer. Por exemplo, eu podes ser colaborador, não tens que ser... Podes ter carteira de colaborador que tem um número na mesma. Mas tens que estar sempre ligado à imprensa. Eu, por exemplo, na Turbo, eu não era fotojornalista, nem nunca quis ser. Porque eu sempre achei que era artista e não era fotojornalista. Meter o jornalista ali fazia-me um bocado como para isso, mas coisas minhas. Mas conseguia sempre entrar nos sítios porque estava ligado através de um meio de comunicação. Pronto, e aí consegues. Portanto, tem que haver uma ligação com um meio de comunicação, seja lá de maneira for, não é? Portanto, tu começaste primeiro pelo desporto, a fotografar desporto, que é o que tu gostas. E o surf é o teu desporto? Sim, eu sou bodyboarder há 27 anos já. Ok. Ajuda a... Bodyboarder, sim. Ajuda principalmente a conhecer o mar e a estarmos dentro da água, estarmos à vontade dentro do possível. E tens o respeito necessário pelo mar, não é? Sim, claro. Porque esse é o fator importante, é respeitar que aquilo quando quer pode dar para o torto. Pode dar para o torto, portanto. E isso ajuda-te muito nas fotos que fazes. Nós falámos logo, a primeira coisa que falámos, das fotos de surf que mais gosto são aquelas dentro da água. E isso é a tua experiência como surfista também. Claro, os timings, acho que os timings, quem nunca fez surf ou não percebe nada, não é fácil começar a fotografar surf. Porque não tem os momentos. Estamos a falar de surf normal, porque hoje em dia há muito. Quem fala de surf vai logo pensar em Nazaré. Pois, neste momento está. E hoje em dia, uma fotografia de Nazaré interessa no momento que a onda parece maior. Yeah. Quem percebe ou não, toda a gente percebe quando é que a onda parece maior. Basicamente, tira uma rajada de fotografias e olha, aqui parece que ele é muito mais pequenino em relação à onda. No surf normal, digamos assim, interessa muito mais o timing da manobra, ter noção quando é que... A luz, tudo aquilo. Mas eu acho que eu já vi fotógrafos, bons fotógrafos, que dominam a luz, dominam a fotografia e vão fotografar surf e não têm os timings. Pois. Tal como qualquer desporto. Os timing e não só e o posicionamento. Claro. Pronto, nós cá em Portugal temos fundos de areia que mudam, não é? Que não são constantes. A gente vai para o Havaí, aquilo tem Recife, a onda quebra. Na Ericeira é igual. Na Ericeira já quebra sempre no mesmo sítio? Sim. Pronto.
há alguns sítios em que ela quebra sempre ali e a gente está na boa, pode-se pôr. Agora, há muitas praias, por exemplo, Carcavelos, todos os dias é diferente. Aquilo não há uma onda igual naquela praia, o fundo muda, ela quebra noutro sítio e podes levar Mais com ou ela. menos. Os bancos têm sempre, mais ou menos, estão dentro do mesmo sítio. Andam ali. Sim, não. Há Varia zonas que é mais bocadinho. normal ter essa onda ou não. Fundo de pedra varia com o tamanho do mar e com a direção da ondulação também. Pois. Que a onda parte de maneiras diferentes dependendo da direção que vai. Pois, porque a gente vê aquelas imagens dos gajos lá nos Avais, no barquinho, vem um vagalhão e a onda passa sempre ao lado e os gajos estão lá a parar, aquilo só abana ali um bocado. Tu já estiveste nesse sítio, como tu estive na Indonésia, trabalhas com uma marca, qual era? Eu tenho uma ajuda da Dipli, Da Dibli, que exatamente. acabo de trabalhar com eles. E depois com mais algumas. Agora E tive, trabalhas com... Onde é que foste agora? agora estive na Madeira com a Não. NSP, Exatamente. que é outra marca de pranchas. Não estive só a fazer surf, estive a fotografar foil, sup race, que são umas pranchas de stand-up paddle, Ok. que eles estão em pé com um remo. Yeah. E para além das pranchas de passeio, tens pranchas de race, ou seja, de corrida. Ok. E foram mais essas que eu tive a fotografar. E andámos na Ilha da Madeira à procura de sítios, ondas e Há ondas águas na Madeira. clarinhas, incríveis. Olha que não tinha ideia disso. Mas águas clarinhas há. Aquele azul é tão diferente daqui, não é? É um bocadinho mais azul. É um bocadinho Eu mais acho que aqui azul. a água também tem dias, águas mega clarinhas, ainda agora há um mês teve ótimo cá, porque não havia ondulação. Mas cá acho que é um bocadinho mais verde. É mais verde e depois não é tão profundo, porque tu ali Sim. afastas-te um bocadinho da costa e aquilo deixa pique. Aqui demora um bocadinho mais e tem muita areia, ali. Eu vim há pouco tempo dos Açores de férias e aquilo é lindíssimo. Fomos ver golfinhos, fomos num grande barcalhão ver golfinhos e baleias e aquilo um gajo olha para a água e tipo, vejo mesmo que aquilo é muito a fundo. Tu não tens medo. Tenho respeito. Tens respeito, não é? Eu acho que o medo, ao fim de tantos anos dentro da água, acaba por ser diferente. Nesses sítios, eu acho que o nosso subconsciente pensa sempre, e se vier de lá um bicho qualquer de baixo? Porque a questão é um bocado esta, porque nós na água mais escura, mais mexida, com ondas, não temos tanto tempo a pensar nisso. Quando estamos em águas abertas, mais clarinhas, às vezes é mais, é tudo psicológico, porque nós fazemos mais mal a eles do que eles a nós, na realidade. Sim, claro. E não há tubarões, não é? Quer dizer, a ver, já não vistes, não? ainda não me cruzei com nenhum. Graças a Deus, não é? E depois esta geração, nós também, esta história dos tubarões também é uma parvoíce, porque nós somos a geração do filme, Exatamente. do Jaws. E então ganhamos todos bué de medo de tubarões, que é uma parvoíce. Este filme mudou. Mas eu tenho um fascínio muito grande por ele. Eu tenho um dos objetivos, tudo na vida, que já cruzei com vários colegas e amigos que têm noção disso, que é fotografar as baleias dentro de água. E ainda não o fiz. Não faço ideia como é que será a reação. Sei que vou estar fascinado, ao mesmo tempo pode estar assustado, porque aquilo é um bicho enorme, não é? Pois. Mas deve ser fantástico. Nós já que tivemos o Nuno, agora não me lembro o segundo nome dele, que é o videógrafo da National Geographic, o Nuno Sá, exatamente. E saiu agora a nova série do National Geographic da Terra, o 3, e que sei que ele tem lá muitas filmagens, e tu vais ver aquilo é de uma pessoa ficar, sabes como é que eu começo a ver essa série? Pelo behind the scenes. Primeiro vou ver os behind the scenes todos, das filmagens todas, que os gajos depois fazem documentários e tudo, para ver os gears e ver os gajos e não sei o quê, e depois é que começo a ver a série. Aquilo é fascinante. Eu, por acaso, eu gosto muito, mas lá está, não era a minha cena. Não era andar no mar e os bichos não é que tivesse medo, mas eu tenho tanto respeito que quase toca no medo. Está ali no aquele azulina. Eu acho que nós estarmos fora da nossa área de conforto de vez em quando é incrível. Pois, acredito. Isto acaba por ser um bocadinho no surf a mesma coisa. Irmos para um dia com mar grande mexe muito aqui com o nosso... Tu já fotografaste Nazaré também, não é? Nazaré dentro d'água? Ainda dentro não fotografei. Não. Já fotografei algumas incríveis. Já levei uns caldos valentes também, mas grandes, mas não. Nada comparado. Nazaré é surreal. Eu já tive a oportunidade de lá estar, porque fiz muitas coisas com o Garrett para a Mercedes, e houve um dia que fui de monta com o gajo. Ele disse, hoje está pequenino, mora lá. Disse, esquece. E estava pequenino.
estava realmente pequenino, mas o pequenino já era uma porveira, um gajo está habituado a 1,5 m aqui de Carcavelos. Pá, chegas o mais parvo daquilo é que tu nem te apercebes que estás em cima de uma onda, porque aquilo, é grande, e eu onde? Não vejo nada, e depois de repente começas a sentir que aquilo tudo, é o chão que está a mexer, e ela já está a crescer e a gente não se apercebe, e quando dás por ti estás, e depois o ponto de referência, olhas para o farol e vês, estou mais para cima, e depois vês que, afinal vamos numa onda, e depois o gajo é completamente louco, ele faz aquilo literalmente a dormir. O gajo vai na palheta o caminho todo, não se cala e não olha praticamente para a frente. Mas esse dia grande para nós não é grande para ele. Sim, não, aquilo para ele não era nada. Para mim era assustador, porque quando eu me apercebi o que é que estava a acontecer, vi que estava em cima de uma onda, sabe Deus, de 5 ou 6 metros ou whatever, que era minúscula, não é? Mas para quem andou nas ondas de 1,5 m, 5 ou 6, tu percebes? Pá, e depois as motas andam, depois o gajo vai, passa a onda, volta para trás. Pá, pronto, aquilo é... Mas achas que é possível fazer aquele tipo de quê? De fotografia? De fotografia dentro de água ali com aqueles vagalhões? Na moto? Sim. Sentado na moto, sim. Mas... Tu tens... Aliás, a equipa que está a filmar o filme da HBO, sim, a série, o 100... eles estão todos na moto. Yeah. É constante. Estão lá as sessões todas. Pois. E estão com as câmaras também, com caixa, etc. Claro que sim. E esse filme todo que é o Eu que penso que também... estejam todos a filmar de redes, já não são caixas tão pequeninas. Pois, de rede. Bem, as redes também cada vez estão mais pequeninas. Mas as caixas são enormes. Eu já vi as caixas, pois. Já as vi na fábrica e são enormes. São enormes. E tu, quando fazes estes trabalhos para as marcas, também é uma coisa muito programada, com calma, ou trabalhas também para os surfistas? Eu faço várias coisas. Tenho, aliás, no surf... porreiro, telemóvel a tocar, Vasco. Podes desligar. E põe no silêncio. Em cima e não em baixo. Yeah. Isto agora vale tudo. É a vantagem de ter este podcast agora assim com isto tudo a aparecer. Eu até estou descalço, malta, vejam lá. O telemóvel pode tocar. Não há stress. Estavas a dizer, desculpa. No surf eu comecei por fotografar dentro de água por gosto próprio. Começamos a ir fazer algumas sessões com amigos, começar a perceber, porque uma coisa é estar a surfar com uma prancha, outra coisa é estar a nado com uma caixa de tanque na mão e os pés de pato nos calçados, mais nada. E quando o mar começa a mexer, quando começa a haver correntes, quando há marés grandes, quando há muita água a mexer, acaba por ser um bocadinho mais complicado. Já tenho alguma prática a nadar, porque já são... A nadar com uma câmera à mão. Já são mais de 10 anos a fotografar dentro de água, portanto já ajuda. Mas... E depois vamos experimentando lentes diferentes. Eu sou muito fã da 85, que é uma lente que consegue perceber o tamanho da onda. Já não estou na zona de impacto, dependendo do mar, que é uma coisa. Mas estás no corredor. Estou mais ou menos, exatamente. E o corredor leva-te para fora. Ou para dentro. Às vezes, há corredores para dentro também. Pode haver sítios em que não estamos longe o suficiente. Pois. Ou não estamos perto o suficiente para a onda. Às vezes há sítios, depende da bancada, depende dos sítios das ondas, depende um bocadinho dos mares. Mas isso é tudo uma questão de hábito. Tanto fotografo de fisheye, às vezes acontece. Não... Mas aí fisheye tens lá, está mesmo a levar com os Mas fins. Há mares para isso. Há o tipo de ondas mais fáceis para isso. Uma onda de fundo de areia, quando dá os tubos redondinhos é mais fácil. Dependendo do tamanho, claro. E coordenas alguma coisa com o surfista? Ou às vezes sim, saber, não é? Às vezes sim, outras vezes... Quantas vezes vou só para espairecer e vou fotografar para uma onda de Pedra Branca, na Ericeira, por exemplo, em que vou fazer e depois no fim falamos. Mas avisas que vais entrar dentro de água? Não. Nada. Eles muitas vezes eu vou... Eu estou lá ao pé deles. Portanto, uma caixa amarela ou azul ou o que seja. Capacete não usas? Às vezes. Com o fisheye é bom usar capacete. E de repente cor de laranja ou amarelo também, não é? O meu é branco agora. Mas a caixa é amarela, não é? Por isso. Pois, ajuda. A caixa está ali. Exatamente. Porque eles aí tu vais mesmo ter que apanhar. Quem está de fisheye normalmente é com o punho. Ou o grip de baixo é que se segura. Porque acaba por ser mais fácil de mexer. Quando estou de 85, hoje em dia tenho uma mão na pega lateral e a outra no punho, porque os disparadores já são está tudo mega avançado. Já vamos falar de equipamento já a seguir e já trouxeste aí a tua caixa, uma das que tu usas para vermos isso. E então vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Até já. Ok, estamos de volta. Pois é, mais uma vez volto a explicar porque é que a gente faz intervalos. Porque aqui o Estrelado filma com câmaras fotográficas e como ainda não tem das novas, ainda só gravam 29,59. E eu acho que quando elas começarem a gravar mais, isto vai ser complicado porque os podcasts vão começar a durar muito mais tempo. Porque eu estou sempre aqui a controlar o tempo, a olhar ali para o som, porque sei que só tenho 29,59 e fazemos os intervalos e a coisa fica. Quando isto não tiver coisa e tiver tudo a gravar, a gente fica aqui na palheta
Henrique estava aqui a perguntar, então, isto é conversa. E isto é uma das coisas que eu gosto sempre de referir. Isto não é um podcast de entrevistas. Embora, como é óbvio, estamos aqui os dois a falar, eu quero saber coisas sobre a tua área, etc. Mas há também coisas que eu tenho para dizer e falar, porque sei que há muita gente que me manda mensagens sobre coisas e que eu estou para falar e estou para explicar, e às vezes aproveito aqui a deixa para falar de algumas coisas. Mais uma vez, e acho que vai ser a última vez, porque quando tivermos um co-host, nós já não vamos fazer esta história do, quando fazemos o primeiro intervalo, falarmos de equipamento. E devíamos ter pedido ao Henrique para trazer a mochila. Joana, por favor, podes entrar em cena. Traz o caixão aí para o pé dele e traz a metralhadora. Pelo amor de Deus, tu andas sempre com isso. Tu és... Com esta caixa? Sim. Não é com a caixa, com a mochila. Tu levas sempre a mochila, sempre toda? Depende do trabalho. Ok. Depende do trabalho que faço. Tenho mochilas mais pequeninas também. Ok. Pronto. É que eu só te vi 2 vezes e das 2 vezes estás com o caixão, não é? Esta é a polivalente, dá para tudo. Isso dá para tudo. Podes levar aí o almoço, dá para levar roupa para um fim de semana, na boa, aí dentro. Sim. Está a porrer. Então mostra lá aí a caixa. A caixa é sempre... Eu adoro isso, man. Eu um dia... Eu também falo como o caraça, mas depois nunca faço nada. Um dia vou... Essa é para que câmera? Esta caixa é para R5. É porque se fosse para a R6 eu podia levar uma câmera minha. Mas também cabe. Também cabe? Também funciona? A diferença é o disparador. Ok. Que é trocar o cabo, na realidade. Ok. Então porreiro. Então posso ir um dia dar uns tiros que o meu filho for fazer bodyboard ali com a escolinha. É só trocar a lente. É só trocar. Este porta é para uma 2470. Deixa-me ver da água. Pois, tipo, não é boa, meu. Fogo. Tenho que ir um dia experimentar isto. Malta, isto dá-me uma vontade. Portanto, posso disparar aqui embaixo com o dedinho. De lado tem zoom. Aí onde é essa rodinha de lado. Ao pé do punho. Aqui em frente da tua mão. Tem este? Isso é o zoom. Ok. Isso com 85 não há zoom, não é? 85 não há zoom. E a porta é mais pequenina, não leva esse cone grande à frente. Esta de wide? Não. Desde que vai ao cone, onde começa o cone, à frente, isso sai e fica uma porta pequenina. Porque é a medida de 85. E o que é que está cá dentro? São saquinhos de sílica. Que é para umidade. Para não ter umidade lá dentro. Porque se ficar com umidade, quando a máquina vai para dentro de água, não é por isso que se estraga, não é? Felizmente, mas podem embaciar a caixa por dentro. Porque estamos com o tempo mais quente, principalmente verão. É calor cá fora, a água é gelada, assim que há choque térmico, se tiver umidade lá dentro, embacia logo no vidro. Logo, ok. E podes espreitar aqui na mesma, tens os coisinhos para os botõezinhos. Os botões são personalizáveis. Quanto é que custa uma coisinha destes? Eu ao certo não sei. Não sabes que eles oferecem texto. Felizmente. Mas devias saber os preços que é para poderes vender. Temos aqui um autocolante Henrique Casinhas Photography Design. Espetáculo. Mais ou menos 1000 paus? Capaz de ser um bocadinho mais. Mais 1500? 1500, 2000 euros, dependendo das portas. Pois, porque depois é assim. Cheira-me que não é uma coisa onde tu queres poupar dinheiro. E eu tenho muita gente que me pede conselhos por causa disso. E eu digo sempre... Mas que encontras? Não, o que a malta muitas vezes me pergunta é, eu tenho 2 máquinas. Tenho uma Canon 500D, por exemplo, que é uma máquina muito velhinha, ou tenho agora uma R6, whatever. E toda a gente quer levar a máquina fraquinha porque tem medo. Mas eu acho que para o preço que se gasta como investimento e com as prestações dadas, que já toda a gente tem caixas destas e nunca acontece nada, a não ser por erro nosso, que isso também acontece, mais vale levar a caixa melhor, porque depois temos o resultado, se fosse com a máquina mais recente que eu tenho, aquilo era muito melhor. E é por isso, eu acho que é isso que eu aconselho. Claro que no início, as primeiras vezes, aliás, é bom ter tempo para entrar dentro da água com as caixas, para confirmar que os botões estão todos apertados, que está tudo ok, molhar a máquina, ver se não embacia, porque se embaciar é porque está a haver uma fuga. São vários testes que se vai fazendo e fazer manutenção normalmente, que eu faço em casa. Limpar tudo, tirar o solzinho, passar por água. Todos os dias que eu chego a casa, depois de ir à água, lavo a máquina no lava-louça e fica a secar. A máquina... A caixa, sim. Não, malta. A caixa. Sabes que uma vez fiz um vídeo, já não lembro o que era o vídeo, uma treta qualquer, em que eu estou na cozinha a lavar objetivas no lava-louça. Mas é aqueles copos,
Aquelas merda. Tu não estás bem a ver a quantidade de mensagens que eu recebi. Ai, não sabia que dava para lavar as objetivas. Puta, eu tive que andar a ver os comentários todos para ter a certeza que não havia ali. E depois afixei um comentário, coisa. Malta, isto, porque eu fui no gozo. Pá, já não me lembro. Galera, eu dava uma deixa qualquer e depois aparecia eu, tipo, como quem está a lavar a louça, a lavar uma objetiva. Pá, e a malta acreditou e pensou. Portanto, passas por água, caixa e isso é fundamental. Sempre. E de vez em quando lubrificar os orrinhos. Pois. Com silicone para não ficarem ressequidos. Pronto, para isso Qual é funcionar esta tudo. marca? Isso é Wave Solution. Wave Solution. Wave Solution É a Housing. mesma que o Ricardo Bravo usa. Pronto, esse nome não me é estranho. Ricardo Bravo também é um podcast com o Ricardo Bravo, também fotógrafo desta área. E, epá, impecável. Tenho que experimentar um dia. O que é que eu hei de fazer, minha filha? Não há de ser uma coisa muito... Quando o marzinho estiver sossegadinho, só aquelas fotozinhas giras. Não, se calhar até vai ser mais breve, como o puto agora está da ATL, de férias. E vão de vez em quando... Acho que é hoje, o gajo está a fazer bodyboard e tudo, e não sei o quê. Aproveitar para fazer lá para o centro de estudos. Então, trabalhas com Canon, não é? Sim. R5, R6... R5 e R6 Mark II. R6 Mark II, já... E qual é o teu feedback da... Chegaste a experimentar a 6, não? Sim. Eu acho que a diferença é R5 para R6, tirando o fecheiro, são muito iguais, são muito idênticas. Para a R6.2 ou para a R6? Para R6.1. Para R5 para R6. A nível de foco, é tudo muito, muito parecido. Da R5 para R6 Mark II, eu acho que o autofocus ainda deu um pulinho maior. Foi? Principalmente se usarmos lentes antigas. F. EF. Tu estás de F, já estás na transição toda? Estou meio. Porque há lentes que eu não me justifico ainda, porque é caro. Pois. Eu vou trocando consoante avarias. Pois. O problema é que elas duram muito. Uma 2470 avariou, tive que comprar a nova. Avariou ao fim de quanto tempo? 10 anos. 10 anos de uso intenso. Pois. Por exemplo, tenho a minha 300-2.8 do futebol, que é uma lente antiga. Mas usas? Mas uso. Sim. Tem que ser em silence. Porque, como são lentes antigas, as máquinas reduzem os disparos. Olha que... E eu tenho uma máquina que faz 12 em mecânico, não é? Se passar para 5 num jogo de futebol é muito curto. Não. Com a R6 faz 40. A R6 Mark II. E portanto, consegue-se. A única coisa chata é os flickers. Pois. E as bolas no rolling shutter, que às vezes ficam meio ovais. Meio, para não dizer bué. Mas pronto, tirando isso. Mas depois, na R3 já não faz isso. Já tem um stack sensor. Mas era outro. Exatamente. Yeah. Isto tem a ver com a velocidade de varrimento do sensor. A bola, aquilo, o gajo começa de cima para baixo, acho eu, de baixo para cima, já não sei. E a bola, como está a mexer muito depressa, o gajo vai registrando a bola em sítios diferentes e ela fica lá. Na R3, como o gajo é stack, ou seja, registra todo o sensor ao mesmo tempo, a bola fica no sítio. Para quem fotografa golfe, então, esquece. No ténis, eu tenho também. Um colega que dizia, estive a fazer o Australian Open, tenho um colega que dizia que parecia limões. Completamente, aquilo estica e as próprias raquetes. Nós cá não temos muito, mas no beisebol, no os beisebol e no golfe, ficam todos torcidos. Fica tudo torcido, pronto, dependendo do ângulo. Mas pronto, também. Mas aí, em vez de usar 300, posso usar 70-200, que não é tão, é uma EF na mesma, mas não é tão antiga, e já faz os disparos todos em mecânico, portanto. Mas agora fazer tens um crop. Também a 100-500, não é? Tenho a 100-500, porque eu posso ser preciso sempre. São lentes que não têm que ser propriamente luminosas, não é uma 2.8. É uma lente que a 500 fecha a 7.1. Pois, eu já fiz o teste disso. Mas com luz a lente é incrível. Não, é fantástico. Depois tem uma coisa boa da levezinha. Para o que faz, para 500, o que ela estica, mas é que ela estica um bocadinho. Pá, mas é boa da leve. Quer dizer, um gajo andar a 300, tu tens a 300. A 2.8 que é impossível. Pesa. Aquilo tem que ser sempre monopé. Pois. É fixa, não é? É fixa. Pois. E tenho uma 200, que não é minha, está emprestada lá em casa, uma 200 1.8. Também sei. Que é lindíssima. Faz fotos únicas, só que pesa. Que já fiz futebol com ela, só que o foco é um bocadinho lento. É uma lente dos anos 80, penso eu, se não me engano. Sim. E só que aquilo para retrato é surreal.
Pá, não, aquilo, se for para retrato, então está tudo Surreal. paradinho. Aquilo faz uma foto que ninguém faz. Eu estou agora muito ligado à Sigma, que fui convidado este ano para o embaixador da Sigma, e porque é sem dúvida uma marca que eu já estava a utilizar há muito tempo. Pá, e as lentes deles, as artes. Tens a 105 1.4. Puta, aquilo é uma parvoeira, aquilo é pornografia em fotografia. Só que pronto, está muito próximo da 85. A 85 que estamos a usar ali, é que está a ser usada para mim, está ali muito próximo. Pá, mas aqueles 85 até aos 80, aquela compressãozinha, depois a 1 ponto que faz um bokeh, um desfoque, uma coisa. Acredito. Aquilo é brutal. Mas tu então, estou a ver aí um V1, Godox e Sim. cenas. Tenho o meu Usas Godox flash V1. também, mas é mais. Não serve, não usas flash. Tenho uma caixa para flash. Sabes Este flash. sabes o que é brutal para flash, que eu já experimentei uma vez? É levar ali um Godox, um Profoto que eu tenho ali, um BX de 500 watts, meteres um gajo no pontão, na costa da Caparica, e tu na areia, com a 500, Eu já ao fiz fim da isso, tarde. mas com alguém dentro d'água com o flash na mão Foi. e eu fotografado E qual de fora. era o flash? Era este? Era o 580 na altura, o Canon, o V2. E fica fixe. Fica, Só só que que é difícil. É porque o gajo tem que passar lá naquele sítio onde está o flash. Quem está com o flash dentro d'água é como eu fotografado fichei. Yeah. E nem sempre conseguimos, não é? E pronto, o que eu agora ando a fazer em desenvolvimento com o Nuno, com o das caixas tanques, Ok. é criámos a caixa já para o flash e agora o próximo é pôr o trigger dentro da caixa. E aí conseguimos ter duas pessoas em que eu estou dentro da onda e o flash está do outro lado. O trigger dentro da Ou caixa, seja, explica-me mais, não estou a perceber. Eu para pôr um flash remoto tenho que ter um trigger. Tenho Sim. que ter o emissor Sim, mas na câmara. na câmara, só que tem que estar dentro da caixa também. Ah, pois é. Porque o V1 já tem o receptor automático cá Yeah. dentro. Só que depois dentro da caixa. Tem que ser por baixo. Tira-se o punho. Uhum. Estamos E não interfere no alcance? Não? Não. Porque é rádio. Se for Ah, é Bluetooth, rádio. a água corta. o A sinal. água corta logo. Como Mas é se for rádio, não. Uhum. Então está aí um potencial. Pá, é porque fica uma loucura ter flash dentro de água. E com estes, como aquilo é de bateria, que são 500 watts de potência, o gajo não precisa estar muito perto. O gajo no pontão, quando ele vem cortar para o pontão, tu tens o gajo do flash no pontão a apontar, e se lhe metes um refletor em cima, pá, aquilo é... E se estiveres dentro de água, então? Yeah. Mas vá, que não haja caixa para um Profoto deste tamanho, se calhar também é. As caixas são feitas à medida. Os gajos mandas e eles fazem-te uma caixa para aquilo. Agora, hoje em dia, as caixas são feitas em molde, são impressas. Antigamente eram feitas à mão em fibra. Pois. Faziam o molde sobre a máquina e faziam por cima. Hoje em dia são impressas 3D, pressão 3D. e depois só são acabadas, basicamente. Yeah. Então, se Inclusive já calhar, existe em alumínio. Iguais. E, claro, e depois o preço pode variar um bocadinho, mas pronto, mas justifica. Isso dava aí. É que fazias uma coisa completamente fora da caixa, como se costuma dizer. E neste caso era dentro da caixa. Que giro. Yeah, temos que experimentar isso. Eu ando com essa na cabeça, usar aquele Profoto porque era tu na areia com a 500 e o flash ou dentro da água ou no pontão. Pronto. Com 500 watts. Sim, mas um V1 a 1 por 1 já Não, dá. já é uma... Sim, mas são 10 coisas desses. Pois. É, com um Profoto de 500 watts são 10 flashes de sapata em full power e sem refletor, que se meteres lá O problema é o surfista. não, ele nem Tem percebe. que ir de óculos de sol. Não, ele não percebe, porque ele vem na onda Pois é. e ele está levado não, ele nem tem. Pá, e por exemplo a costa da Caparica, como faz silhueta, porque tens o sol a pôr-se atrás da onda. Bem, ok. Portanto, estamos nisso e mais. E é basicamente essa Aqui cena, tudo comigo muito. é 85. 85 da Canon, sim, que estávamos a falar. 2470 2470 na R6. R6, Um mas a punho. nova. A 9, R6 Mark II. Uhum. E pronto. E E é 70-200. a 70-200 ainda é F. Sim. Pronto, cá durante enquanto estiver boa. A minha acabou de mandar um estalho aqui há uns meses atrás. Caiu-me das mãos. Primeira vez que me caiu uma lente das mãos ali no estúdio, tipo pá, ficou logo. Assim com uma moga dela assim na coisa.
o foco já está meio perro. Pá, acontece, é assim, eu graças a Deus, eu já tive câmaras penduradas em carros a 100 e tal a hora e não aconteceu nada. E depois estávamos ali, eu e a Joana, pum, caiu-me para o chão e pá, isto é material e dura, ele é duro e essas aí são muito resistentes e não são de ferro. E nem é a versão de ferro, é da pesadinha, mas aguenta. Portanto, agora neste momento, tão cedo, não se gasta dinheiro em equipamento, já estás. Isto é material de trabalho, portanto, eu acho que o problema é nós não podemos não ter o material a funcionar, que é o que acontece hoje em dia. E portanto, se fosse fotojornalismo, então é complicadíssimo. Os gajos mandam-te para um sítio e aquilo depois não acontece, temos um problema complicado, não é? Uma sessão privada, um gajo arranja ali uma outra solução. Agora há coisas que acontecem só naquele momento e o equipamento tem que funcionar. Já me aconteceu quando a outra 24-60 avariou, eu estava num evento. Por acaso o rapaz do vídeo tinha uma 1635 que não estava a precisar dela e eu estava a fotografar de flash corporativo, nada de mais. Aquele e a 2470 foi à vida. Mas assim, mas que as blades deixaram de... Foi a Flex que me deu o R01. Pois, era um famoso, né? De contactos, e não pronto, e ela não faz nada. Não faz nada. Cada vez dispara dá erro e eu tinha que fotografar, não? E por acaso 1635, está bom, 24 chega. Sim. Portanto, pois lá está, a gente tem que... A história dos casamentos, por exemplo. Olha, acontecer-te uma cena num casamento com um equipamento, só tens uma câmera. Temos que ter, eu fotografo sempre com 2 máquinas. Sempre. Aliás, tudo depende do trabalho, mas o meu corporate é sempre com 2 máquinas. Uso um arnês, uma máquina de cada lado, para não estar a trocar sempre de lentes. Normalmente 24-70, 70-200 ou 85, gosto muito de fazer aquele retratozinho. Mas eu tenho ter uma 16 na mochila, ou ter, nem que seja ali pode ser uma lente antiga às vezes. Às vezes, para certos trabalhos, se tivermos uma 28-80, aquelas lentes de 3.5, 5.6, é o suficiente entre o flash dá um bocadinho mais de força e eu garanto que o trabalho está feito. Não é por fazer uma foto a 5.6 que o fundo está lá focado, mas aquilo, desde que se tiveres com flash, o fundo se calhar fica escuro. É igual. Não vais grande diferença. Eu acho que às vezes vale a pena ter aquela lentezinha de kit que ninguém quer, não é? Que custa meia dúzia de euros. E safa-nos muitas vezes de... Sim, mas a 55 é melhor que não ter nenhuma. Era melhor do que a tua 24-70 avariada. Com certeza. E tinha de saf. Custa 60 euros. Acho que agora até é um bocado mais cara porque já é um bocadinho de metal. Por exemplo, a mim no outro dia avariou-se uma Canon R. Deu para ali um erro qualquer de não sei do quê. Assim, do nada. Estávamos a usar, de repente ligo, erro. Barrou. Tive que ir para arranjar, não sei o quê. Tu estás num evento, acontece, e agora as mirrorless... Aquilo não é a mesma coisa que as reflex. As reflex aquilo eram mais robustas, o mecanismo era um bocadinho mais evoluído também já há muitos anos, e agora as mirrorless, por exemplo, a R é das primeiras, foi a primeira mirrorless da Canon, e cheira-me que também está um bocadinho relacionado com isso. E tu estás num casamento com uma câmera e a Canon R dá-te um erro e não funciona, tu não podes chegar à noiva e dizer, olha, não há mais fotos. Isso faz muita confusão quando eu às vezes falo aí com os meus alunos e tal. Então, e fotos? Tenho feito pouca coisa, estou ainda a começar, estou um bocado de coisa, mas para a semana vou fazer um casamento. E eu até fico, porque eu até aos dias de hoje, eu sinto que a pressão de ir fazer um casamento é coisa que não me agrada. Sabe o quê? Aquilo, depois o ego das noivas também é uma cena que me mexe um bocado comigo. Mas, eu nunca iria fazer um casamento só com um corpo ou só com um fotógrafo. Porque tu cais numa fonte a andar para trás, cais numa merda, tropeças num convidado porque há um gajo a meter-se e não sei o quê, cais com a câmera, vai tudo, torce um pé e não há fotógrafo. E eu acho que ser profissional hoje em dia é estes backups todos de segurança, não só a nível de equipamento, não é? Como a nível de ter alguém que ajuda. Eu às vezes vou com a Joana para algumas coisas e vou sempre a pensar também, eu se me der aqui Mas nem todos os eventos nós conseguimos. Porque assim, eu levar uma máquina ou duas, eu posso só fotografar com uma e tenho outra de backup. Mas isso é o meu material pessoal. Agora a questão de podermos levar outra pessoa a fotografar connosco, infelizmente nem sempre temos budget para nós, quanto mais para dois fotógrafos, não é? Se é um casamento, possivelmente conseguimos ter porque um casamento consegue haver um nível de budget um bocadinho diferente de um evento, muitas vezes. Em que os fotógrafos de casamentos, vou ralhar comigo, mas muitas vezes não é assim tão diferente.
Ok, que tem momentos importantes, mas tirando a parte da igreja, ou que seja, aqueles momentos muito chavão, é um evento como os outros. Sim. Em que as pessoas Só estão a é dançar. muito especial. Exatamente. Só é muito Eu acho especial. que é isso. E o cliente, muitas vezes, a mim o que me custa mais, e já que agora estamos a entrar nos casamentos, pronto, é a ideia que, neste caso, a noiva, não tanto o noivo, mas normalmente a noiva tem na cabeça sobre o que é que vai ser o casamento. E as fotos que viu e etc. E viu fotos de um casamento num Havaí e vai casar ali na quinta do tio Manel. E a coisa se calhar não é igual, o dia não está tão bonito, as coisas todas, e depois a expectativa pode não ficar coisa. E depois eu preferia ser um fotógrafo de casamentos dos caros, em que dá tudo e vão 2 gajos e tudo, do que ser o gajo dos 500 paus, em que vai só ele e não sei quem, mas que um dia é que é assim, para te queimares, basta um. Tu queimas, tu fazes, a partir dali acabou. Porque boca a boca, ao contrário, é muito mais forte do que a nosso favor. Porque uma noiva a dizer mal de nós num Facebook, esquece. Acredito. Eu não sei se cá em Portugal já aconteceu, mas já vistes certamente lá fora nos sites, malta que é completamente aniquilada porque fizeram um problema qualquer num casamento e a partir dali morreu. Porque depois eles andam constantemente, não entregar fotos aos noivos, por exemplo, malta com cartões corrompidos, pontapé em 100 ml. Eu tenho uma pancada com os cartões, este ano estou a falhar um bocadinho, e agora já com aquele lá bocadinho que estava dentro da câmara e que dizia, já senti que tenho tido tanta coisa que é trocar de cartões todos os anos. Ok. Eu felizmente nunca tive uns. Eu também nunca tive. Tive um cartão uma vez que me deu um erro na altura numa 1D3 dentro de água. Mas era um cartão que não era. Estava longe de ser um cartão como deve ser. Eu sempre investi mais ou menos dentro dos cartões razoáveis. Aliás, na R5 tem que ser, senão não filmamos R5 também. Tem uma coisa boa, Estes tem novos cartões. Compact Flash Type B que são. Pronto. Os SDs, vale a pena ter uns cartões relativamente. Mas tragam-se melhores. muito, os SDs partem-se. Eu nunca parti nenhum. E os contactos. Vou-te mostrar o problema deste cartão. Vou-te mostrar para tu veres. O gajo agora abriu e está partido aqui de lado. Okay. E o estado dele, e não tem assim tanto tempo. E parece que foi aniquilado. Eu uso sempre 2 cartões nas câmaras. Pois. Mas por uma questão de se acabar o primeiro, continuo no segundo. E não por um backup. A história, tu vi que tu tens um de 128 para ti. Como segundo. Porque principalmente eu comecei a usar isto dentro de água. Porque eu estou a fotografar dentro de água, não tenho hipótese de sair para continuar a fotografar. Exatamente. Aliás, Então, tem que sair, não é? Tens que sair, não faz sentido assim 2, já percebi. E pronto, Sim, hoje em dia, claro que os cartões são 128 na gigantes. R5, fotografas RAW full tudo? Sempre RAW compressed. Ok. Porque Não há fazendo diferença. testes, É RAW. o único sítio que eu vejo que faz diferença é se estiveres a fotografar uma Via Láctea e queres puxar a edição um bocadinho mais. É o único sítio que eu notei que faça diferença. De resto, só espaço. E a nível de tamanho, reduz substancialmente, não é? Não, é igual. O pixel... é só... Tudo igual. Exatamente. É o fecheiro é que eu compresso. Exatamente. Os pixels são os mesmos, mas ele é mais pequenino. E qual é a diferença de megas? Metade? Possivelmente. Então, ok. E na R5 aquilo é de 40 megas cada um. 45 megas. 45. Megapixels cada um. Se não for compressed, se calhar tem 80 megas cada fotografia. Yeah. Depois não há discos que aguentem. E depois depende do ISO. Que isso é outra coisa. Que sabes que há muita malta que não sabe. Quanto mais alto for o ISO, maior é o fecheiro. Maior é o fecheiro. Há muita malta que não sabe isso. Mas tenho fotos de tamanho diferente. Assim que o ISO começa para lá a subir, aquilo tem má informação e às vezes estica-se. Já viste uma foto tipo 25 mil de ISO? Aquilo passa-se da cabeça, aquilo fica um fecheiro. Eu no outro dia estava a reparar, estava a ver uma coisa e de repente comecei a ver o que é que se passou aqui. O que é que é? Depois fui a ver, ok, mudei o ISO. Fotografei um espetáculo aí de um amigo. E aquilo era tudo preto no preto. E eu primeiro, à entrada do teatro, porreiro. Assim que entrar lá para dentro, tive que esticar o ISO e as fotos ficaram gigantes. E o vídeo temos 4 minutos só dessa câmara. Então, e aqui temos 5 minutos desta. Portanto, vamos fazer mais um intervalo que é para a Joana não ficar com stress. Não é, Joana? E nesta câmara? Tu vê lá bem isso. Vamos fazer intervalo. Até já. E estamos de volta. Pois é, mais um intervalozinho. E estávamos aqui no intervalozinho e entretanto já arranjamos um tema.
Porque a Joana diz que tem um amigo que está andando lixado, que é surfista, que há 2 semanas que não surfa. E vai aqui um Henrique e sai-se com uma que linda. Olha, ontem estive a surfar nas ondas do rio no Barreiro. Explica. E tem lodo e cena? Tem, não tem? Tem um bocadinho. Tem um bocadinho. E onde é que é? Tipo 50? Tem quase meio metro. Quase meio metro. Depende da velocidade do barco. Quanto mais depressa e mais cheio for o barco, maior é a onda. E o gajo vai mais para baixo, cava mais Eu aquilo. não tinha, é surreal. E estavas a dizer que vais para aí 1 minuto na onda? É possível. Chega só o Não é microfone um que eu bocadinho faça. mais próximo. Não é que eu Chega, faça. puxa para ti isso. Não é que eu faça 1 minuto de onda, mas é possível. Aquilo, quando está tudo alinhado, porque aquilo, os fundos também mudam, não é? Pois. Quando está tudo alinhado, é surreal. E não Nós- filmaste, não tiraste fotos? Não Eu fui só surfar. curtir, só surfar. Também. Pois, porque tu és surfista, tens o bichinho, não é? Claro. Bodyboard, que não dá para Eu fazer, não é? No rio. Dá, também dá. Ali também dava, mais pequenino. Eu com quem fui, eles surfam muito também. Yeah. Tu foste de longboard, portanto. eu fui de longboard, aquilo agarra só- qualquer coisa. Eu não sou tão levezinho como eles, infelizmente. Mas então fui de longboard. Que... O estranho daquilo é que só dá uma onda de 10 em 10 minutos, que é quando passa os barcos. Mas vês a onda ao longe. Não, Olha, não vês. O barco passa e depois do barco passar é que levanta assim. mas vês que vem lá o barco, portanto, Não, malta, o- despachem-se que está aí a vir o barco. O pronto. barco passa a 5 ou 6 metros de nós. Ok. Mas tens tempo para ver que o barco está a chegar ou não? Sim, sim. Aquilo é numa foz, é uma parte do barco. O barco, inclusive, apita antes de sair da estação. Portanto, Então temos um centro de ondas. é uma piscina de ondas quase. Uma piscina de ondas cá em Portugal. E o gajo tem noção que vocês andam a surfar as ondas, não Ele faz vê-nos, ideia? vê-nos. Vê? E apita Perfeito. e diz adeus. Ok, baril. A malta do Barreiro já faz aquilo há uns anos. Portanto, nós fomos convidados com um grupo, fomos lá experimentar aquilo. E é muito giro. Epá, isso dava uma história gira, dava um Pois vídeo dava. giro sobre isso. Dava. Tu acho que devias Fui só... experimentar primeiro ainda. Yeah. Agora acho que numa segunda fase, sim. Tens que curtir essa Vale a cena. pena aquilo. Vale a pena contar a história do parque aquático que nós temos no E Barreiro. aquilo tem um ângulo, que eu depois, claro que estou dentro de água, mas estou Estás sempre a sempre a pensar estudar a nisto, não é? coisa. E há ali certos ângulos que dá para pôr o surfista na onda, o barco e o Cristo Rei, porque aquilo é por trás do Cristo Rei. Já, estou a ver. Portanto, dá para pôr aquele alinhamento todo. Ou Lisboa também se vê. E nascer de sol, porque há barcos a sair bué da cedo. A gente era 7 horas, estávamos dentro de água. Yeah. Tem Da que manhã. ser 7 horas da manhã. Pois, que é quando há um maior Aquilo só trânsito. funciona das 7 às 9. Claro, depois os gajos deixam de... O barco vai mais leve, Uhum. depois deixa de ser hora de ponta, E não faz uma onda tão grande. não faz tão grande e depois passa a ser só de meia hora que passam os barcos. Yeah, isso é uma seca. Não é uma hora à espera de uma onda. Mas é muito estranho. E quantos gajos é que vão na onda? Epá, Todos? Nós éramos 6 ou 7, mais Iam ou menos, todos? e dava para ir todos. Mais ou menos coordenados, tentar não se atropelar uns aos outros, mas como é tudo amigos e conhecem-se todos, não. É tranquilo. Yeah. Fato. Fato de short, fui de 2 milímetros, porque a água está quente. Está aqui, pois, E estava sol, portanto foi. está sol, está a aterrar. Manhãzinha, mexer de sol. Exatamente. Olha que giro. E ao fim da tarde também deve ter. Também deve dar. Ao fim da tarde também dá. Das Com o pôr do 5 sol. Das 5 às 6 ou das Com o 5 pôr do às sol 7. ainda dá para pôr este alinhamento mais o sol atrás. Mais o sol, do porque o sol com vai-se- jeitinho. Que o sol vai-se pôr lá muito para aquele lado. Pois. Agora no verão. Isto como fotopilos, a gente consegue pôr o sol lá no sítio. Perceber onde é que é a coisa. Não, isso tem. A história, acho que a história é gira. De sacar um vídeo sobre isso, pá, eu não sei. Eu não sou surfista, não faço a mínima ideia se isto é uma coisa que toda a gente sabe. Já existem uns certos comentários. Veio uma equipa da Vans dos Estados Unidos cá surfar. Ah, ok. Então já está a ficar O legal. McNamara esteve lá a surfar também. Estás a Já. gozar? Ah, então tem que ir sondar essa história. Pois. Então, e não há ondas, é isso? Então, porque está muito vento, não há ondas. Agora? Sim. Agora tem estado com ondas. Tem ondas. Não, Tem estado de vento, mas dá para surfar na mesma. dá para fazer tudo na mesma. Não são Então, clássicas, mas dá. E projetos agora? Não é projetos para o futuro, porque é sempre coisa. O que é que estás aí a... Não estás a inventar nada? Estou. Estás? Tenho as minhas baleias que eu quero, que eu tal quero das ir. baleias. Tenho aí uma malta que persegue baleias e então andam para trás e para a frente. Sabes, tivemos aqui uma no Rio. Sim, Tivemos Sim, uma eu vi. baleia qualquer. eu vi a notícia. Uma antena já esteve ali na... Mas eu acho que aqui Nas é capaz de ser Avencas. mais difícil. A água não é tão clarinha. sim, Há aqueles epá, todos os fatores. Houve e apanhares uma... Aconteceu uma vez, não é? Exato. O ideal é Açores, meu. Mas os Cachalot. Açores acho que é muito complicado por causa de licenças ao Estado. Nós não podemos chegar e saltar para dentro da água e fotografar baleias. Ai, não. E Ok. acho que é assim um bocado complicado. Depois, É os sítios complicado e é- se calhar e nem cheira-me a dinheiro. sempre, e nem sempre, sim, claro, e nem sempre temos autorizações. Eu não pesquisei muito isto porque as pessoas com quem eu falo dizem que é muito complicado. Portanto,
Passa à frente, vamos ver outra opção. Temos o México e México faltou. temos Maurícios, que acho que é assim. Também me parece muito melhor, até porque a água está sempre. A nível de preços não tenho propriamente ideia, mas eu acho que se for um objetivo de vida nosso, Sim, tudo o que check. temos que fazer, eu sim. acho que Sim. há coisas mais caras na vida. Também acho que não é nada que, se trabalharmos para nós, conseguimos nos sustentar nesse aspecto, acho que sim. Não, e tu, Eddie, não podes conseguir fazer aí uma coisa que assim, nas Maurícias há ondas brutais e lindíssimas, que é, olha, vocês não querem fazer a sessão nas Maurícias? É um sítio muito giro. E depois juntar o 2 a 1 e tentar fazer fotos de surf ou de outra coisa qualquer e depois aproveitar ali um dia que vamos apanhar baleias. E tenho outra ideia que é o oposto, que é na Islândia. Isso se calhar não. O surf na Islândia. Pois, isso é quando cai um iceberg. Não, mesmo porque a Islândia recebe bastante swell. Sim. Portanto, é uma das coisas que eu gostava de fazer, inclusive fotografar dentro da água lá. Já não vai de short, não é? Aí já não dá. Nem 2 milímetros também não chega. 7,5 e... Acabei de receber esta semana um 6,5. Parece... Ainda não vesti, não faço ideia, mas deve ser. Pois, veste 6,5 já é bué, meu. Já. 6,5 já é um... Mas pronto, mas também é muito quentinho, né? Mas é para quê? Sim. Para uma... Porque eu normalmente a fotografar surf, na Ericeira, digamos aqui na nossa zona, uso sempre um 5.4. Aquele é só um bocadinho a mais. E sentes frio? 5.4 sente frio, não é mesmo? É. Porque estamos sempre com água no pescoço. Pois, Enquanto quem está a surfar, Yeah. por mais que nós estamos sempre a nadar, os pés estão sempre constantes a nadar. Pois. Mas por mais parados, por mais de um lado para o outro nós estejamos, acabamos por ter frio, porque são sessões às vezes 2-3 horas. Yeah. E acabamos por gelar. Por isso é que eu fui um bocado... Foi agora um fato novo da Deeply, então vamos experimentá-lo, entretanto. Yeah. Agora ainda não, porque não vale a pena. Pois. Mas não tinha essa ideia, pois, mas estás sempre ali dentro de água, só que a cabecinha de vara a levar com o sol não Começa a chegar não a um tem. ponto que começamos a gelar. E sol, e de inverno às vezes nem há sol. Pois, bem, de inverno então deves sofrer mesmo, não? Tem dias que custa um bocadinho. Um bocadinho? Então se tu agora tens frio no inverno, aquilo aperta a sério. Porque ali Ericeiras e não sei o quê, aquela aguinha, aquilo é muito a frio. Mas fazes mais no verão, confesso. Nem por isso. Há mais ondas no inverno, por exemplo. Pois é. As ondulações principais normalmente são no inverno. No verão, acaba por... Lá fora no estrangeiro, dá para ir de fato bem. Maurícios e cenas. Aí dá. Indonésia, por exemplo, Bali não é assim tão quente. Convém ir de short. Nem que seja um bocado... E às vezes o short acaba por nos proteger um bocadinho. Sim, também. Porque temos um azar, vamos ao coral. Pois. Esse tipo de coisas acaba por ser uma proteção. Mais qualquer coisa. Fora o ano passado estive em Sumatra, por exemplo, no sul. E aí é um caldinho que eu não consegui vestir o fato. Pois. A água está a 20 É e tal. t-shirt para não escaldar. Pois, para não apanhar escaldão. E os calções. Isso deve ser do caraças. Isso deve ser muito giro. É giro. Henrique, olha, muito prazer em conhecer a tua história. Epá, é o que eu digo, este podcast tem sido fantástico para mim, porque tenho conhecido fotógrafos, porque ando também às vezes à procura, e depois quando às vezes surgem também em conversa conhecer fotógrafos, fico a conhecer, e tenho encontrado talento fantástico, e eu gosto muito de puxar pelos tugas, mostrar que os tugas sabem fazer tudo, não é preciso vir cá ninguém a Portugal fazer fotos que nós temos cá. Tu também fazes vídeo? Faço vídeo, principalmente em Tago. Faço muita captação de vídeo. Eles querem muito, não é? Vídeo é vídeo, não é? Foto é foto, mas vídeo é em sacão, anda ali a slow motionzinhos 4K 120, 4K 120, esquece, é a loucura. Yeah. E agora com o tracking da cabecinha do menino. É bom. O que é que usas? As pessoas ou... Não, a fotografar, a não ser que esteja a fazer retrato ou algo muito controlado, uso track de caras, sim. Para filmar, uso o quadrado grande do centro e f7, 1 ou 8. Pois, e ele tens ali... Porque chegas a um ponto, passa uma onda e ela perde-se. Ok. E assim isso nunca acontece. Toda. Pois, por causa dos brilhos e não sei o que, ela passa-se ali com Então se for contra-luz... Contra-luz é um filme do cacete. Também sentia isso. Contra-luz dentro da água, mais o vidro da caixa a refletir. Porque a gente não pensa nessa parte, normalmente. E usas polarizador, não? Dentro da água não conseguimos. Não Porque consegui. depois não consigo rodá-lo. Depois não consegues rodar. Ok. Mas e o vidro da caixa não tem uma polarizaçãozita? Não? Não, porque depois ia reduzir stops também de luz. Pois. Sim. Por acaso nunca ponderei muito isso na caixa. Mas... Se for ao sol, que é diferente. Porque não tens, quando estás em vídeo, não tens ND. Não. Porque
Portanto, tens que subir os Fs lá para cima porque respeitas o obturador, não é? A dobro, sim. 240, Sim. se for a 120. Eu normalmente filmo a 100, porque é em pau. Em pau, sim. A 50 frames. A 100 frames. Ah, não, 100 frames mete a 200. 100 frames, mete a 200. IS a 100. Claro. E sim. o F às E o vezes F. vou a 13, Pois. um pouco mais, mas Se não tiver é de preciso. Não é preciso muito mais que isso. Sim. Os meus sensores normalmente estão limpos, portanto não acontece lá as pintinhas. Yeah. E, E mais depois ou ele menos por aí. fica com uma distância focal tão grande que Se eu tiver de 85, e Uma depois profundidade de depende no. Acaba por se focar muito nas manobras e etc. Como é tão fechado, não há grande problema com a profundidade para trás, porque para trás ou é céu ou vem a onda, Sim. pronto, também não há é stress. uma mancha, portanto não. Sim senhora, man. Olha, gostei imenso. Temos que ver se vamos dar uma voltinha ali à Breira de Gargavelos, que eu estou a achar estranho para ver se eu mando uns tiros nisto. É isso e que o Sérgio tem que ir fotografar com rolo. Que isso é outra merda que eu ando a dizer que há bué que nunca fotografei com rolo. Eu sou geração toda. Eu fotografei com rolo quando era puto. O meu pai tinha uma câmera, mas profissionalmente nunca fiz. Eu acho que estava um vídeo giro tipo fotógrafo profissional fotografa com rolo pela primeira vez, só faz merda. Que eu acho que vai acontecer, que é tipo um gajo, abertura, coisa, e agora, o que é que eu fiz? Será que ficou boa? Eu já fiz esse exercício umas Já? vezes. E Ainda agora mandei vir um 3200 DASA para fotografar assim, preto e branco, assim, de noite. yeah. Era para ter levado para os Santos, só que não recebia tempo, então não levei. Mas quero ir fazer também assim uma coisa da género. Tenho uma Yashica muito velhinha, Yeah. uma E rangefinder. os resultados Os resultados são estranhos. são estranhos, né? Nem sabes como é. Estamos habituados a fazer 2000 fotografias no evento. Faz 36. Usas um rolinho, Aquele 36. um rolinho e está feito. Eu dou por mim, às vezes, a não tirar certas fotografias porque Não vale a pena. pá, isto se calhar não. E depois chega ao fim. Tu já imaginaste ainda só os fiz gajos 12. antigamente, os fotógrafos de desporto antigamente, eles tinham um motor por baixo da câmara que permitia, fazia rodar e dava tipo 3 fotos. É capaz. E o gajo a me dá a E só as fotos de desporto, de futebol, as melhores, é quase, não é obrigatório, porque há certas fotografias que não fazem sentido isso, mas a bola tem que lá estar. Tem que dar a bola. O bacana não apanha a bola. E eu, quando estudei fotojornalismo, tive um professor que me contava que havia a gaveta das bolas. Ou seja, eles tinham várias fotografias recortadas com a bola, porque quando não Photoshop. conseguiam safar nada, colavam lá uma bola. É, Pelo menos contaram-me isto. Eu nunca trabalhei nessa área, De nessa parte, certeza. portanto. estou mesmo a ver. Então a gente não faz isso agora. Mas aparecerem, fazem, sei lá, 100 fotografias num jogo inteiro, Pois. com festejos e tudo. E mesmo assim, depois é os custos. Hoje em dia não sei como é que é, mas antigamente aquilo era caríssimo. Um gajo revelar à série as coisas na hora. E para que, a gente tem uma sorte de estar a viver nesta geração. Porque um gajo às vezes fotografa demais. Eu ao início lembro que quando comecei, fotografava muito mais. Agora vou para uma sessão e aquilo já sai tudo muito ali dentro do... E pá, e quando são artigos, quantas páginas são? 8 páginas. Pá, já tenho que chegar para não sei quanto. Tá bom, não é preciso mais. Antigamente fazia muito mais fotos do que faço agora. Mas isso também é a experiência Claro. que um gajo já não está para... E depois quando entra ali as fotos todas... Como é que tu... Photoshop, Lightroom? Fotomecânico primeiro, sempre. Pois fotojornalista. Não, independente, vou fazer um trabalho, a minha escolha vai ser para o fotomecânico. Mas o fotomecânico... Só escolha, por exemplo, só para marcar Mas- estrelas. O fotomecânico entrou-te pelo jornalismo ou não? Sim. Porque eu antes usava o bridge. Pois. Que acaba por ser. O fotomecânico é um bridge muito mais rápido. Yeah. Para escolha. Já nem falo das captions, isso é depois. E a seguir, quando importo para o Lightroom, já tenho as fotos escolhidas. Ok. E as Já que tenho não as estão estrelas escolhidas vão para marcadas. onde? As que não vão escolhidas normalmente ficam lá, importo tudo, só que só faço o render das escolhidas. Porque às vezes, o que é que me acontece? Eu estou a escolher uma coisa rápida e há uma pessoa que está de olhos fechados. Eu sei que tenho a foto ao lado, porque cada vez que vou tirar um retrato, tira-se várias, Yeah. tenho a foto ao lado, está lá na mesma. Só tenho que fazer render dela e editá-la como já estava. Se eu só importasse as escolhidas, isso depois tinha que dar-me mais trabalho nesse aspecto. Exatamente. É só por isso. E depois no fim, Mas guarda depois e depois... usas muito desculpa, recorda-me o nome do software? Fotomecânico? O Photomechanics na parte de, por exemplo, de fotografia para jornalismo tem que ser, não é? Para a agência. Para a Porque os agência. outros normalmente quando é para um jornal eles não pedem essa parte. Não. Não, porque Mas nós para a mandamos agência tens que ir para lá, ajuda-te muito nos tags, não é? Tem que ser. É Se- com esse se eu- software se eu- que pões, não é? É. Eu acho que o Bridge também dá. O Bridge também dá. É assim, o Lightroom dá quando estás a fazer a importação
podes dizer que aquelas capaz fotos de também todas, têm aqueles Mas, tags. por exemplo, num jogador de futebol eu tenho que sempre pôr o jogador A da equipa tal, tem a Com- bola contra o jogador tal da equipa B, durante a final da taça, nananana, tal. Isto tudo tem que estar descrito em cada fotografia. Ok, porreiro. Infelizmente eu demoro mais tempo, algumas vezes, a pôr captions. Acho que quando digo caption não é tags, é mesmo esta descrição do que editar as fotografias. Completamente. Pá, já tens de saber o nome do gajo. Ponto. Temos que ir à folha de Tens jogo. de ir à folha de jogo, ver quem é que é agora. E quando o gajo está de costas e não está de costas, Não não vou à vês o número. sequência, tem que ir à sequência à procura dele. Yeah, por isso é que começas a fotografar antes que o gajo. Às vezes Que é calha. para teres o número, não é? Ai, que cena, meu. E depois tens de pôr isso em todas. E depois, quando é a jogada a seguir, já o Manel colocou. E quando há substituições? E quando há festejos e estão 10 pessoas na fotografia? E depois lá festejos de. Festejo do primeiro, do segundo, whatever, do gol que seja. E depois vamos tentar pôr mais ou menos por ordem, A história. de esquerda para a direita. Não, de quem são as pessoas. Porque quem vai, por exemplo, num jornal inglês, não faz ideia, num jogo do Benfica, Yeah. quem eles Quem eram são. os gajos? Ou muitas vezes precisam de uma fotografia, passado um ano, de um jogador que passou para outra equipa. E assim é por aí que eles vão buscá-los. Eles vão um instantinho é só procurar. Mas porra, mas dá uma trabalheira do caraças. E depois quando é agressões e andam à porrada uns com os outros, escreve lá. Não sei quantos, Eu acabou nunca apanhei agressões, felizmente. acabou de aviambrar o outro. Às vezes uma paulada no outro e se calha, mas agora... Que cena. Bem, yeah. Isso é uma profissão, pô. Isso é fazer a descrição disso, é uma profissão. Isso é uma Joana. Joana, sim, vais desgastar na cabeça, vais pôr tags em foto. Estás a ver sorte tens de não ser fotojornalista, vês? Eu já fiz trabalhos com jornais com agências maiores. Em que tinham malta para fazer isso. Eu fiz agora um jogo para a Reuters e eu estava a fotografar, apenas a máquina ligada por FTP. Eu apenas fazia ok e as fotos enviavam. E estava alguém na redação a fazer isso tudo. A editar e tudo. Só fotografava JPEG. Seca, meu. Isso é que é, né? O problema aí é quando nós Só vamos ver a edição. edição que eles às vezes fazem. Yeah. Porque às vezes há crops não fazem sentido nenhum. Mas pronto, mas isso. Pois é, O editorial. cliente paga. Não? Sim, mas custa um bocadinho sempre quando mexem nas Depois nossas... para pôr-nos na nossa página, nós já cropamos à nossa maneira. Sim, depois quando tu levas-las todas para casa na mesma, Claro. fazes à tua maneira. Não, mas isso, que é grande filme. Pô, olha, malta, já sabem, se forem para fotojornalistas, treinem. Agora, pá, mas eu cheiro-me que isso não deve estar a faltar muito, pois, mas era o que tu dizias. A inteligência artificial nesta história não há de ser muito fácil, porque o gajo tem que saber quem é que são os gajos que lá estão, né? Mas qualquer dia também reconhece a cara dos gajos E os números? e os números. E, olha que isso era um grande software, pagavas. Se tivesse um software de inteligência artificial que te lê o coisa, que é como eu agora edito os podcasts, agora tenho um plugin para o Premiere, aquilo é uma esquece, não. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, áudio, pum, 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 pum. E tu vês o gajo a cortar, fazer os cortes assim, direto. Brutal. Foi como eu editei este Sei podcast. que já há plugins é para editar no Lightroom. Ainda não usei, mas acho que é pago. O quê? O que é para editar no Lightroom? Plugins? É uma inteligência artificial que nós editamos 10 fotografias sim. E o e gajo eles faz depois ainda não experimentei isso. É? Ok. Isso acho que não. Pelo menos para mim, eu não, neste momento agora também já não estou com uma quantidade de fotos muito grande, mas eu sou muito, muito exigente para... Eu vou ter que lá passar com coisa, quer dizer, então para isso, às vezes o que eu faço é na importação espeto-lhe logo com um preset. Claro. Quando estou aflito, tempo, vai logo com aquele preset, entra. Pois Depois é só acertar a luz, tenho um teclado da Loop Deck Ok. para estar a olhar para o ecrã e a mexer a luz, é isto, está ao contrário, e não tenho que andar com o rato a ver onde é que estou. Isso ajuda muito quando estás a fazer uma sequência muito grande. Esses teclados da Loop Deck vais passando coisas e já estás com o dedo no da exposição, é só, oi, é um cheirinho, oi, aqui o realce, oi, a sombra, está feito. Eu essa parte até não sofro tanto. Eu sofro muito, gosto muito de reenquadramentos. Ou seja, horizontes, aquele toquezinho só, não é nada. Aquele Para o cliente, OCD, não é? para o Aquele cliente. OCD do meio grau. 1 grau é o pior. Eu ter mudado isso ou não, o cliente não nota. E tu tens um problema muito grave, puto, que é, tu tens o horizonte do mar. Fora de eventos tenho horizonte e não há fotos, não consigo. Não consegues, não Não. é? É porque no mar, eu quando vejo o mar, já me aconteceu tipo estar a fotografar um carro perto do mar e depois está lá o sacana do horizonte a estragar. Eu estou ali todo,
isto fica assim. Se for uma foto picada, por exemplo, o horizonte está lá ao fundo, eu ainda consigo entortá-lo cortado. Ou seja, ele não aparece. Isso ainda sou capaz. E eu depois também Agora- não consigo. Então, é que agora, se depois, por tiver exemplo, às visto, vezes não. apanhas ali junto ao coisa, o carro fica meio inclinado. E eu tenho que o pôr direito. Mas depois está o horizonte assim. E depois traga-nos um enquadramento. Aquela linha toda de estrada, por exemplo, num caso desses, deixa de existir porque o horizonte está direito. Mas se calhar agora com o Adobe Photoshop, o beta, um gajo chega lá e o change horizon e roda-nos o gajo. Ou mete-se mar até cima. Ou é mar até ao teto. Epá, e nas fotos do surfista também sentes isso? Tipo, o gajo vai não... Se a fotografar de fora, de dentro não sofre tanto horizontes. Ok. Porque de dentro, a não Estás ser que... muito... Primeiro normalmente estamos muito baixo. Yeah. E o horizonte ao fundo, por exemplo, ali na Ericeira acontece muito, se for uma esquerda, o fundo é a Serra de Sintra. Se o monte está mais assim, ou ligeiramente, não é isso que vai fazer grande diferença. Isso não. Se for um horizonte, não é. Sim, é que o horizonte, é que tu tens o pior horizonte que é o do mar. Porque há o horizonte da terra que, dependendo do que for, aquilo escapa. Porque pode estar meio inclinado. Se for casinhas direitinhas, também não dá. Agora o do mar, esquece, meu. Aquela merda é irritante porque... E depois 1 grau incomoda-me mais do que 20. Mas o único sítio que eu de vez em quando entorto, salvo seja, é em conferências. Ponho linhas tortas. É o Pois. único sítio. Por exemplo, tem uma pessoa a falar e no fundo tem uma linha, um poste. E às vezes não me importo de torcer para dar o enquadramento para a cara da para pessoa. ler. Pronto. Ok. Mas isso é uma coisa diferente. Sim, porque é retrato e a gente quer direcionar o foco da Mas foto também ninguém para a sabe, cara podia dele. ser uma coisa torta, não. Não faz a mínima ideia. O problema é quando entras em casas e é que a coisa tem que estar direita, porque o arquiteto fez a paredezinha direita e isso acontece agora. E no mar é essa coisa. Porra, man, estás a ver? Esta merda, isto quando não tiver câmaras que não param, isto vai podcast. Olha, mal, estamos aqui há 2 horas. Por isso é que a gente vê o Joe Rogan podcast com 3 horas. Porque o gajo está ali na palheta a fumar charutos e a mamar whisky e esquece. Isto está a gravar, é? Pois é, estamos a gravar um podcast, está lá com os amigos. Mas olha, gostei imenso da conversa, portaste muito bem, foi também o primeiro podcast, não foi? Foi. Estás a ver? Não custa nada, meu. Sabe o que é que há malta? Há malta que diz, eu não sou muito coisa a falar. Esquece isso, meu, esquece isso. Não trouxe perguntas programadas, não trouxe nada. Porra, ainda temos um lugar, Joana, podia estar ali. Tinhas dado aqui um look muito fixe isto, mas pronto, para a próxima, se calhar ainda vais é que agora temos uma cadeira livre, se calhar vamos entrevistar a assistente do estrelado. Olha, ela já fica vermelha, estás a ver? Olha, já aflito. Henrique, grande abraço, obrigado por teres vindo. Malta, sigam as redes do Henrique, que eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo. Já sabem que tem a versão no Spotify, mas não está tão gira porque não se vê este stand-out todo de luzes. E apareçam mais vezes. Sigam o canal, porque isto é podcast de 15 em 15 dias. Agora vai ser sempre assim. Grande abraço. Até a próxima.